O Goiás está de volta à Copa Sul-Americana e no vídeo de hoje eu quero explicar aqui para vocês detalhadamente tanto do processo dos sorteios, né, da competição em 2023, da fase de grupos que ficou muito mais atrativo do que, por exemplo, a última participação do Clube Esmeraldino lá na edição de 2020. Além disso, a premiação pela participação em geral dos jogos dentro de casa, essa fase de grupos inclusive com partidas fora do país, que é muito atrativo também para nós torcedores. Além disso, o que a gente pode esperar de folha salarial, a receita do Goiás para o ano que vem, essa importância não só da permanência do clube na primeira divisão, quanto também uma classificação para uma competição internacional, trazer detalhadamente também essa parte financeira do Goiás, as dívidas para o ano que vem, os direitos de transmissão com a Copa Sul-Americana também passando em TV aberta. No vídeo de hoje quero comentar com vocês essa importante classificação no retorno, né, à primeira divisão e garantindo também uma competição internacional para 2023. Será o principal assunto que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, discutir tudo, né, que a gente pode falar já essa pitada da próxima temporada que teremos aí para o Goiás no ano que vem. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Inclusive peço para você se inscrever, ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos, que já está bem próximo, assim também como se inscrever lá no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Outro recado também que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o primeiro deles da Alternative Bike Shop, para você adquirir a sua bicicleta nova, Aro 29 a partir de R$ 1.100, isso mesmo para você que mora ali na região do Mansões Paraíso, em geral em Goiânia também com entregas, mas para você que mora próximo da Avenida J2, no Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, pequenos reparos também com o pessoal da Alternative. Vou colocar aqui embaixo também para vocês o link na descrição e também no primeiro comentário fixado lá da Alternative Bike Shop, já vai lá e veja as melhores opções. Além disso, da Sorte GoBet para você fazer as suas apostas nos jogos da Série A. Ainda nesta quinta-feira, teremos o complemento da 37ª rodada, né? O Goiás já entrou em campo, classificou tudo bonitinho, mas a gente pode, quem sabe, pensar nessa 13ª colocação, caso o Santos não vença o Botafogo hoje no Engenhão, né? Partida às 8 horas da noite entre Botafogo e Santos. Além disso, no mesmo horário, Atlético Mineiro e Cuiabá. Lembrando que um empate nesse jogo rebaixa o rival, né? O Atlético Goianiense, matematicamente para a segunda divisão. Outros jogos interessantes, como por exemplo na Itália, com Verona e Juventus, Lazio e Monza também na primeira divisão italiana. Vou colocar aqui embaixo também nos comentários e no primeiro, na descrição e no primeiro comentário fixado o link da Sorte GoBet, nossa outra apoiadora aqui do canal. Bora então começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente do calendário do futebol brasileiro para 2023, trazer aqui brevemente o que irá acontecer, né? Os campeonatos estaduais serão aí no dia 15 de janeiro até o dia 9 de abril, a Copa do Brasil do dia 22 de fevereiro, a sua primeira data na primeira fase, até o dia 24 de setembro, na Série A do Brasileirão, que é o que realmente importa para o Goiás, do dia 15 de abril até o dia 3 de dezembro. Teremos pelo menos 20 dias a mais do que, por exemplo, foi essa edição do Campeonato Brasileiro, também começando ali próximo no dia 15, né, de abril, né, se eu não me engano o jogo do Goiás contra o Coritiba foi no dia 14, basicamente na mesma data, mas ao invés de terminar por conta da Copa do Mundo, né, nesse dia 13 de novembro, no ano que vem, apenas no dia 3 de dezembro. E em relação à Copa Sul-Americana, aí um outro objetivo para o Goiás, né, na próxima edição de 2023, irá começar no dia 8 de março até o dia 28 de outubro. A Copa Sul-Americana, que na sua fase de grupos terá um mês a mais do que foi em relação a essa temporada de 2022, ou seja, não poderemos ter aquela sequência maluca de um jogo em cima do outro toda quarta-feira, todo domingo também com jogos no Campeonato Brasileiro, já é sim um bom começo. No Campeonato Estadual, como eu havia comentado, do dia 15 de janeiro até o dia 9 de abril, a tendência é que tenha aí as suas finais e no outro final de semana começando a competição, né, no caso o Campeonato Brasileiro. Na Copa Sul-Americana, o Goiás que já entra na fase de grupos, isso porque existe uma pré-fase dos outros clubes, exceto da Argentina e do Brasil, né? Esses daí que são 6 de cada um, os 6 melhores não classificados para a Copa Libertadores, tem essa vaga garantida na Copa Sul-Americana. E essa fase, esse mata-mata, né, que acontece antes da fase de grupos, o Goiás não irá precisar passar por ele, acontece do dia 8 de fevereiro até o dia 15 de março, essa fase prévia, né, a fase de grupos. No dia 22 de março acontece o sorteio dos grupos, então já pode anotar aí na sua agenda, né, dia 22 de março de 2023, quando iremos conhecer aí os adversários do Goiás. E aí sim, do dia 5 de abril até o dia 28 de junho, a fase de grupos, muito melhor do que, por exemplo, vai acontecer dia 5 de abril, mais ou menos se o Goiás chegar na final, né, do Campeonato Goiano, entre uma decisão e outra. Acho que poderia ter sido melhor bolado para acontecer já entre fevereiro, março e abril, né? Já está ali na reta final, mas tudo bem, acontece no dia 5 de abril, possivelmente na metade da semana da final do Campeonato Goiano, né? Ou seja, o Goianão terá sua decisão no domingo, numa quarta já começa a Sul-Americana e no outro domingo a final do Goianão, obviamente caso o Goiás chegue lá.
Do dia 5 de julho acontece o sorteio da fase eliminatória, do dia 19 a 26 de julho as oitavas de finais, dia 23 a 30 de agosto as quartas, 27 de setembro até 4 de outubro as semifinais e a grande final em Brasília, né, aqui pertinho, no dia 28 de outubro. Acho que um roteiro de sonhos, né, dos sonhos assim de filme mesmo, o Goiás chegar até essa decisão aqui tão pertinho. Outros pontos também que a gente pode considerar, como eu falei para vocês, um calendário maior, a pré-temporada do Goiás que a princípio irá começar no dia 15 de dezembro, nessa temporada de 2022, e os primeiros jogos, obviamente, do Campeonato Goiano com um elenco mais alternativo, não vejo a necessidade de gastar tanto assim. Então dá pra gente ter um pouco de noção, o elenco vai estar um pouco mais preparado, já praticamente com toda a disputa do Campeonato Goiano. Se fosse para mim escolher, eu queria que a Copa Sul-Americana iniciasse na metade do Goiano, acho que já estaria de bom tamanho, mas tudo bem, se é assim que o calendário brasileiro vai ter aqui e ali os seus defeitos, pelo menos teremos um mês a mais na disputa da fase de grupos, né, da competição internacional, e terminando também o Campeonato Brasileiro 20 dias a mais do que tivemos, né, nessa edição também de 2022. Então beleza, já falei sobre as datas, né, da disputa dessa competição internacional e do calendário em geral do Goiás para 2023, bora falar também sobre os classificados. No Brasil e na Argentina, os 6 melhores, no caso, não classificados para a Copa Libertadores, tem essa vaga garantida na Copa Sul-Americana, diretamente na fase de grupos. Na Bolívia, os 4 melhores do campeonato colombiano, não classificados. No Chile também, basicamente, essa mesma divisão. Na Colômbia, o vice-campeão da Colômbia, né, da Copa da Colômbia, melhor dizendo. Além disso, os 3 melhores não classificados pelo campeonato estadual, no campeonato nacional, melhor dizendo. No Equador, Paraguai e Peru, basicamente também essas 4 vagas decididas para os outros melhores, não classificados. No Uruguai também, da mesma forma, os 4. E na Venezuela, o vice-campeão do torneio Clausura e também o vice-campeão da Copa da Venezuela. E no campeonato nacional, os 2 melhores não classificados, né, para a Copa Libertadores. Não dá pra gente ter essa divisão dos outros países na América do Sul. Em relação aos clubes brasileiros com mais participações nessa competição internacional, o Goiás chega já inclusive entre o terceiro clube, né? O Goiás é o terceiro time brasileiro com mais participações na Copa Sul-Americana, ficando atrás apenas do São Paulo e do Fluminense, né? O Goiás tem a mesma quantidade hoje, atualmente, né, quando eu estou gravando esse vídeo, do que, por exemplo, o Atlético Paranaense, além do Santos e o Atlético Mineiro. Caso um desses aí participem também na edição de 2023, podem empatar aí com o Goiás. Dessa forma, então, o Goiás indo para a 9ª participação na Copa Sul-Americana, e até peguei aqui para vocês, o São Paulo tem 14 participações, o Fluminense 10, e aí com 8 estavam empatados o Atlético Paranaense, Bahia, o Santos, Botafogo e também o Goiás, né? O Atlético Mineiro não consta dentro dessa lista. Também o Atlético Mineiro sim, e o Atlético Paranaense. Então, o Goiás indo para a 9ª participação, a tendência é que desses clubes, apenas o Santos, né? Talvez o Botafogo também vai depender desses últimos jogos, empatando com o Goiás, mas já é uma quantia significativa. Se a gente imaginar dos outros clubes médios, né, como o Goiás no universo brasileiro, o Coritiba tem 5 participações, o Sport tem outras 5, Vitória também da mesma forma, Chapecoense e Figueirense tem 4, o Atlético Goianiense tem apenas 3, né, todas elas de 2012, 2021 e agora em 2022, então já é um bom caminho pelo lado do Goiás. E bora falar também sobre a parte financeira, o quanto isso pode impactar dentro do clube esmeraldino. Das 32 equipes que participam aí direto da fase de grupos, garantem $900 mil nessa primeira fase, né, dos 6 jogos iniciais, sendo $300 mil por cada partida dentro de casa. Dá mais ou menos uma cotação de R$1,5 milhão, né, por conta dessa partida, cada uma delas como mandante. Então, $900 mil já garantidos ao Goiás por conta do direito de transmissão, os patrocinadores com a lei do mandante, né, onde cada clube mandante tem aí essa sua verba, como é bem definido, né, $300 mil para cada clube que cedia esse jogo dentro da sua casa. Quem passar para as quartas de finais, no caso, não, melhor dizendo, quem passar aí para as quartas de finais, né, recebe uma quantia de $600 mil, mais ou menos R$3 milhões, as semifinais $800 mil, os 2 finalistas, quem for campeão ganha mais ou menos 23 milhões, nessa cotação $5 milhões, né, para ser mais preciso, nessa temporada de 2022, e o vice com R$9,5 milhões. Acabei não pegando aqui para vocês a classificação para as oitavas de finais, né, mesmo assim já é uma quantia bem interessante só nessa participação da fase de grupos, que conta com 4 clubes, 3, todos eles de países diferentes, tá? Pelo menos nessas últimas edições não tivemos aí nenhum clube do mesmo país caindo no mesmo grupo, e apenas o primeiro colocado classifica. E a grande questão da Copa Sul-Americana, que é esse ponto, né? Acho que poderia ter uma fase igual na Europa League, aqui na América do Sul, no caso, os primeiros colocados de cada um dos grupos, né, das 32 equipes, enfrentam os terceiros colocados eliminados na fase de grupos também da Copa Libertadores. Então aí sim começa essas oitavas de finais. Na minha visão, poderia fazer igual acontece lá na Europa League, na Conference League também, que no caso os primeiros colocados já ficam garantidos e os segundos de cada um dos grupos se enfrentam numa fase de 16 avos de finais, se assim podemos dizer, contra os terceiros, né, que vieram
era no caso da UEFA Champions League. Acho que poderia ser mais inteligente, mas pelo menos a Sul-Americana, né, já mudou esse formato, algo que não era, por exemplo, quando o Goiás foi eliminado lá em 2020 pelo Sol de América em apenas 2 partidas, pelo menos já era um confronto internacional, e pior do que isso ainda, né, em 2015, né, por exemplo, sendo eliminado pelo Brasília. Então já deu uma cara maior de competição para o ano que vem. Sobre a folha salarial, hoje do Goiás gira mais ou menos na casa de 2.200.000, 2.400.000 reais mensais, e o presidente esmeraldino, o Paulo Rogério Pinheiro, já garantiu que essa folha para o ano que vem girará próximo da casa de 4 milhões de reais mensais, o que, digamos, né, é uma baita mudança, né, para a disputa das suas competições, visando também ter um elenco muito mais inchado, né, muito melhor, muito mais qualificado e com os melhores jogadores dentro do seu elenco. Se a gente imaginar dentro das folhas salariais, hoje, por exemplo, o Ceará, que acabou sendo rebaixado, tem uma folha próxima de 2.200.000 reais. Outros clubes também pagam muito, né, como por exemplo o Fortaleza, mais ou menos 7 milhões, o Atlético Goianiense com 2,5 milhões, o América também mais ou menos dentro dessa quantia, o Atlético Paranaense com um pouco mais de 4,5 milhões, 5 milhões e meio, eles variam bastante durante o ano, mas gira próximo da casa de 6 milhões de reais, ainda assim ficando abaixo de Ceará e Fortaleza, pra gente ter um pouco de ideia, né, bem próximo desses outros clubes. Então a tendência que o Goiás tem assim um time mais qualificado do que, por exemplo, vemos hoje nessa edição, né, de Série A do Brasileirão. O próprio Goiás, com essa folha menor da disputa da primeira divisão, melhor do que, por exemplo, o Atlético Goianiense, do que o Cuiabá, do que o América Mineiro. Já dá pra gente ter uma perspectiva mais razoável, né, para os próximos anos. Em 2021, na Série B, o Goiás está crescendo aí gradativamente, né, ano a ano, recuperando seu espaço no futebol nacional. A folha era de apenas 1.300.000 reais na disputa da segunda divisão e pagando 1.400.000 por mês, ou seja, o Goiás tinha um potencial, né, se assim podemos dizer, de pagamento de mais ou menos 2,5 milhões, 2.700.000 reais mensais. Em 2019 e em 2020, na disputa da primeira divisão, 2,5 milhões mensais, né, que era a folha do Goiás naquelas 2 edições da Série A. Anteriormente, em 2014, uma folha mais ou menos de 2 milhões e em 2013, 3 milhões de reais, né, tanto é que o Goiás acabou fazendo uma boa campanha naquela edição. Então mostra que sabe trabalhar aí com pouco também dentro dos orçamentos, né, previsto para 2023. Na disputa da primeira divisão, 2,5 milhões mensais, né, que era a folha do Goiás naquelas 2 edições da Série A. Anteriormente, em 2014, uma folha mais ou menos de 2 milhões e em 2013, 3 milhões de reais, né, tanto é que o Goiás acabou fazendo uma boa campanha naquela edição. Então mostra que sabe trabalhar aí com pouco também dentro dos orçamentos, né, previsto para 2023. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar tanto sobre os direitos de transmissão nessa disputa da Copa Sul-Americana, além disso das dívidas do Goiás, basicamente todas quitadas de curto prazo para o ano que vem. Inicialmente com o direito de transmissão, agora passará ao SBT, que acabou perdendo a Copa Libertadores e ficará com a Copa Sul-Americana de 2023 até 2026, com a competição retornando, né, à TV aberta após 5 temporadas. A emissora aí do Silvio Santos terá o direito de exibição da competição por 3 anos, exibindo 13 jogos por temporada. Então possivelmente pode até ter um jogo do Goiás em exibição, né, dentro do SBT, aqui para a grade de Goiânia. A Disney e o Paramount, juntamente ali no caso do Fox Sports, no caso, falando bem a verdade, a ESPN terá aí o direito de transmissão em toda a América Latina na TV por assinatura. A Disney terá também o direito de transmitir exclusivamente a final da Libertadores e também a Recopa Sul-Americana, né, entre o campeão da Sul-Americana e da Copa Libertadores. Então já é um bom começo, passando jogos do Goiás tanto no SBT, em jogos aí no caso na TV aberta, alguns deles, né, e todos basicamente com transmissão na ESPN Brasil, algo bem interessante para o Goiás, né, nesse seu retorno a competições internacionais, algo que, por exemplo, acontecia na TV, tanto na DAZN, né, geralmente que eles costumam falar, e também lá na TV Comembol, como foi no caso nessas 2 últimas temporadas. Acho que já comentei aqui com vocês direitinho, né, o direito de transmissão, SBT e também na ESPN. Bora falar sobre um ponto muito importante que impacta diretamente dentro, no caso, dos clubes, né, do futebol brasileiro, que são as dívidas. O Goiás, ainda bem, agora sim, começando finalmente uma temporada de 2023 muito melhor nessa sua parte financeira, com apenas aproximadamente 40, vai depender muito do que o Goiás, não dá para abrir todos esses números, né, detalhadamente. A tendência é que isso aconteça lá no ano que vem, para a gente ter detalhadamente essas dívidas, mas a tendência é que gire entre 35 a 50 milhões de reais essa dívida de longo prazo do Goiás. O presidente esmeraldino, o Paulo Rogério Pinheiro, já havia confirmado isso com a permanência simples, sem Sul-Americana, sem nada, sem Copa do Brasil, avançando aí como foi bom do Goiás nesse ano até as oitavas de finais. O Goiás já quitaria todas essas suas dívidas de curto prazo. E olha, ela era muito grande. Se a gente imaginar quando assumiu o Paulo Rogério lá em dezembro de 2020, ela girava aí mais ou menos na casa de 134 milhões de reais. Realmente um absurdo. O time de 2019, por exemplo, dava um déficit de mais
mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais mensais, ou seja, toda aquela gordurinha que o Goiás tinha ainda por conta daquele mecanismo paraquedas, né, que a Globo pagava, ainda assim com o rebaixamento pagava mais ou menos a mesma quantia da Série A na disputa da Série B, nos direitos de transmissões, por 3 temporadas consecutivas. O Goiás foi inteligente, colocou essa grana no bolso, que era mais ou menos de 40 milhões de reais lá em 2016, e essa quantia foi acabando ano a ano, né, até zerar basicamente em 2020, quando assumiu o Paulo Rogério Pinheiro com essas dívidas de 134 milhões de reais de curto prazo, grande parte delas trabalhistas, com a paralisação do futebol, ou seja, era uma bagunça. O Goiás se encontrando nessa situação que está hoje. É simplesmente sensacional o trabalho do Paulo Rogério Pinheiro. Você pode não gostar dele aqui e ali, eu nem vejo tanto motivo assim, acho que ele poderia ser bem pior nas suas falas e tudo mais. Eu vejo o presidente muito mais estabanado do que o Paulo Rogério Pinheiro. Ele não é dessa forma, é bem tranquilo, eu gosto da personalidade dele, e para trabalhar também o cara é fenomenal, né? Você pegar um clube que fatura menos de 60, 50 milhões de reais, como foi no caso do Goiás no ano passado, e quitar todas essas dívidas de curto prazo, que é aquelas que assim, se você não pagar hoje, você vai perder 3 pontos no STJD, ou ter uma punição de não poder inscrever jogadores na disputa da Série A, ou seja, são dívidas que é pagar ou pagar, não tem muito para onde correr. E para o ano que vem, finalmente solucionando isso. O que são as dívidas de longo prazo? Aquelas que você tem que pagar mais ou menos daqui 2 a 3 anos, 5, 6, 10 anos, não compensa você tirar toda essa grana do bolso e pagar de uma vez, mas já deixa essa quantia, digamos, reservada, que uma hora ou outra ela pode pipocar ali para você pagar justamente naquela hora, e o Goiás já está organizado nessa sua parte. Sobre o estádio também você pode estar perguntando, o Goiás não vai tirar nenhum tipo de dinheiro do bolso para fazer esse seu pagamento, apenas com um investidor, né? Caso chegue um investidor, ou para terminar de vez o estádio do Goiás, ou até mesmo em uma sociedade anônima dentro do futebol, a famosa SAF, ou até mesmo dos name rights, ou algo nesse sentido, o Goiás não irá deixar de investir no futebol para colocar dinheiro no estádio da Serrinha, e uma baita possibilidade também para o ano que vem, que pode aumentar esse faturamento do Goiás, é no caso da venda, né, dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Já se começa a falar em muito grupos da Arábia, dos Emirados Árabes dispostos, né, a investir aqui no Brasil. Acho que poderia sim ser uma outra alternativa na fonte de receita. Mas no geral é isso, como eu havia comentado para vocês, o clube que é o Goiás ano a ano, né, no ano passado pagando mais de 1 milhão e 400 mil reais mensais, mais do que a folha salarial, apenas para a quitação das dívidas de curto prazo, né, na gestão do Marcelo Almeida, na temporada de 2019, também em 2020, conseguiu seu acesso à primeira divisão. Nesse ano, com a menor folha, consegue de novo, né, algo inacreditável, a permanência não só na Série A, quanto também essa classificação para a Copa Sul-Americana. E para o ano que vem, beleza, tem mais dinheiro, mas também uma competição que será muito mais difícil, né, no caso das competições do lado do Goiás, tendo tanto o Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, tudo meio embolado, né, um dia atrás do outro. Precisa sim ter elenco, e como eu havia comentado aqui com vocês, o Atlético Goianiense foi a prova disso, né? Se tivesse focado apenas na Série A do Brasileirão, possivelmente eles teriam ganhado no mínimo mais 2, 3 jogos, tranquilo, daquelas partidas que, por exemplo, começou no Campeonato Brasileiro com aquele foco total na disputa da Sul-Americana. Eu não vou ser ingênuo aqui e falar, não, eu estava torcendo contra o Goiás pra gente ter um calendário mais livre no ano que vem. A gente, torcedor, quer sempre o melhor pro clube. É a mesma coisa de você perguntar, por exemplo, para o torcedor do América Mineiro, que, se eu não me engano, o América nunca jogou a Copa Sul-Americana, mas ele pode classificar pelo segundo ano na sua história para uma competição internacional, jogando a Libertadores, 2 temporadas consecutivas. Aí você vai falar, não, mas na Sul-Americana tem mais chance de ganhar. É bem verdade, mas pô, quando será que vai ter essa possibilidade de disputar essa competição novamente? Pode ser que para o Goiás era óbvio que assim, vamos ficar na Série A, naturalmente vai acontecer, mas ficamos aí de fora tanto da edição de 2021, né, quanto também de 2022 na Sul-Americana, e agora retornando em 2023 com esse formato bem mais vantajoso, muito bacana também, receber os outros clubes, né, internacionais aqui com a gente no estádio da Serrinha, viagens internacionais também, quero até ver se vai dar certo de um tempo que eu quero passar aí ou na Argentina, ou no Chile, no Uruguai, vai depender muito da logística pro ano que vem, quem sabe casando aí com algum dos jogos do Goiás, ou na reta final da Sul-Americana, ou eventualmente também no mata-mata. Seria muito legal, né, assistir o jogo aí do Goiás fora do país, e até mesmo aqui na Serrinha. Já pensou um Goiás e, não sei, tem alguns clubes interessantes ali, no caso da Argentina, tem o São Lourenço que classificou, tem o News Old Boys, tem no caso também, se eu não me engano, do Estudiantes, né, que tá nessa classificação também para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Seriam jogos muito legais, né, da gente assistir no estádio Ali Pinheiro, com uma competitividade e mostrando mais a marca. Agora com essa nova mudança, né, no futebol, essa nova onda da SAFs, é importante isso. O Goiás está muito organizado financeiramente, nos bastidores, tem gente responsável cuidando de cada um dos setores e com essa visibilidade maior da marca. Série A do Brasileirão, se a gente imaginar o saldo do Goiás no ano, ele foi o melhor de todos os anos. O Goiás conseguiu
chegar na final do Campeonato Goiano, algo que não acontecia desde 2018, chegou até as oitavas de finais da Copa do Brasil, algo que também não acontecia desde a temporada de 2018, né, quando foi eliminado pela equipe do Grêmio, e antes disso o Goiás só tinha chegado nas oitavas da Copa do Brasil, sem ser em 2018, só lá em 2013, ou seja, mostra o quão isso foi raro para esse Goiás bagunçado dos últimos 10 anos. E na Série A do Brasileirão, beleza, foi pior do que em 2019? Foi, porque lá em 2019, até confirmar aqui para vocês, o Goiás ficou na 10ª colocação, se eu não estiver muito louco, é isso mesmo, na 10ª colocação, no caso a pontuação desse ano, o Goiás tem 46, ele pode chegar no máximo na 12ª ou 14º, então na média eu acho que o Goiás vai terminar aí mesmo na 13ª colocação, tá longe de ser ruim, bem longe disso, mas assim, não é o melhor campeonato brasileiro do Goiás, porque lá em 2019 ficamos na 10ª colocação, mas sim conseguiu permanecer não só na Série A, quanto também essa classificação para uma competição internacional. Acho que foi isso que eu tinha para conversar aqui com vocês, acho que até meu olho ficou meio bugado aqui no começo do vídeo, mas agora basicamente acho que ele já resolveu. Eu quero saber a sua visão, o que você pensa, né, dessa classificação aí para a Copa Sul-Americana. Eu quero, sinceramente falando para vocês, eu quero ver um grupo difícil pro Goiás, eu não sei porque isso, eu não quero saber de enfrentar, pode até ter chance a mais de classificação, mas por exemplo, você pega um time da Colômbia, um pequeno, né, um menorzinho, um time da Colômbia, da Venezuela e outro, digamos, da Bolívia. Eu prefiro que o Goiás enfrente argentinos, uruguaios, até mesmo do Chile, né, um Paraguai. Acho que são jogos bem mais emocionantes. E beleza, a chance do Goiás ser campeão é pequena, é sim, mas para ser campeão vai ter que passar por esses adversários também. Então o que vier pra gente no ano que vem, fazer um time competente, óbvio, quero trazer esses conteúdos aqui para vocês, mas também essa perspectiva do futebol, de bons jogos, boas viagens também, jogos interessantes aqui na nossa casa. Acho sim que é um ponto fundamental para esse crescimento do Goiás novamente, né, ano a ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Eu vou colocar para vocês na tela final o link dos nossos apoiadores, né, tanto da Alternativa Bike Shop, que está localizada lá no Mansões Paraíso, quanto também da Sorte GoBet. No primeiro comentário fixado você encontra todos esses dois links. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!